Olá, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Começamos nessa noite o Altarcast, diretamente da sua TV Quixadá na mídia, a TV cristã mais feliz da cidade de Quixadá, né? Uma TV abençoada aí que tem entrado em muitas casas graças ao nosso bom Deus e tem levado o Evangelho. Porque bem sabemos de uma coisa, que aonde o Evangelho de Deus é proclamado, vidas são restauradas, curadas e libertas e salvas. Que esse é o intuito do Evangelho de Deus. Na noite de hoje temos aqui um convidado especial que novamente retorna a esse programa, que é o pastor G. Criston Dias, o qual esteve participando desse programa há uns meses atrás. E nesse programa de hoje veio retornando para falar do projeto Ceará para Cristo, que está na sua 19ª edição, que acontece aqui na cidade de Quixadá, com encerramento na nossa praça local, né? A Praça do Leão. Praça José de Barros. Praça José de Barros. Pastor G. Criston, seja muito bem-vindo de volta ao Altarcast. E para começar, o que é o projeto Ceará para Cristo? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Alisson, e a todos os nossos internautas. Boa noite, desculpe-me, os nossos internautas, Gabriel, o Alisson, a minha querida esposa que aqui está, Ana Paula, que inclusive é intérprete de Libras. Glória a Deus. E no evento nós teremos acessibilidade em Libras, Glória tá a certo? Deus, glória a Deus. Todas as pessoas com necessidades especiais, ou seja, surdas, são nossas convidadas, porque nós teremos um time de peso fazendo a tradução simultânea no Ceará para Cristo, na conferência de jovens, nos nossos cultos às sextas e aos domingos e na conferência de mulheres. Já ficou acertado que em todos os grandes eventos, tá certo? Nós teremos a tradução simultânea em nome de Jesus. Glória. O projeto Ceará para Cristo começou como? Sim, meu nome é Criston Dias, sou pastor evangélico, filho do pastor Genésio Carneiro de Lima, líder na Assembleia de Deus no Brasil, Ministério da Graça. Estamos presentes em 17 cidades do nosso estado, estamos presentes em 4 estados do Brasil, tá certo? E somos uma igreja que prega o evangelho de raiz cristã e que, por sua vez, preza pela anunciação da palavra. Nossa sede nacional provisória é a Rua Paulo Soares Viana, número 371, ali no Campo Velho, que a gente denomina Jardim Primavera. Eu não gosto de fazer propaganda, mas como o nosso povo está habituado a você dar o endereço e dizer próximo a quê? É verdade. Pronto. Rua Paulo Soares Viana é a mesma rua, tá certo? Da famosa churrascaria do Melão, lá no final, tá certo? Glória a Deus. Muito bem, dito isto, como é que surgiu o Ceará para Cristo? Ceará para Cristo, na verdade, é filho do Quixadá para Cristo. Quixadá para Cristo foi um projeto que durante 5 anos foi realizado em nossa cidade, 5 edições foram realizadas, e depois, quando a gente estava reunidos para um congresso na congregação do Serrote Branco, que existe até hoje lá em Baretama, na pessoa do pastor Mamédio, aí estava eu, o então presbítero Francisco José, hoje pastor Francisco José, líder do campo de Vanabuiú, o presbítero Wesleyton, na época era auxiliar, e que mora hoje em Canindé, é um empresário, graças a Deus, de sucesso, e o evangelista Neto, que já esteve conosco lá de Oiticica e hoje, na verdade, está aí com carreira solo. Que Deus, na verdade, abençoe a cada um dos meus irmãos. Nós estamos reunidos, Glória a Deus. né, na casa do pastor Francisco José, a casa de Taipa. Certo? O alpendre Meu Deus. era de piso batido. Tá? Naquela época, enfim, as coisas difíceis, mas o nosso pastor, hoje o nosso pastor Francisco José, um homem sempre dedicado. Aí nós fomos orar. Quando nós estávamos orando, aí veio a ideia, um dos irmãos, na verdade, puxou, vamos chamar popularmente, o fio da meada, e aí disse, rapaz, ao invés de a gente fazer só o Quixadá, por que a gente não faz o Ceará? É um projeto iniciante, mas, enfim, outras cidades, outros ministérios podem usar. Nós não vamos criar nenhum exclusivismo quanto a essa campanha. Sim. E o fato é que hoje nós estamos em 17 cidades, 22 frentes, quase 200 cruzadas esse mês, inclusive
A primeira cruzada que foi realizada, uma pessoa aceitou Jesus, tinha tentado o suicídio 3 dias antes, Meu Deus. foi convidada a estar na campanha, aceitou Jesus chorando. Meu Deus. Numa outra dessas cruzadas, uma família inteira aceitou Jesus. Uma outra família que pedia a Deus que essa família fosse transformada, ao ver toda aquela família aceitando Jesus, já falaram com um dos nossos obreiros que realizou o culto, que quer doar um terreno para que seja construído um templo da Assembleia de Deus do Brasil, Ministério da Graça, para a glória do nome de Jesus. Então, na verdade, o Ceará para Cristo hoje é uma cruzada que está no campo e na cidade, no interior e na capital, na região metropolitana, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. A quem dera, a nossa oração é que todos os ministérios abracem a causa, certo? Mas como é que vai ser o encerramento? Cada um faça o seu, meu irmão, em nome de Jesus. Cada um chame para si a responsabilidade de fazer o encerramento na sua cidade e vamos conquistar o Ceará para Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ao longo desses anos, como o projeto tem crescido e impactado vidas em todo o Ceará? Pronto. Em Cariré, na região norte do estado, 2 congregações foram abertas como resultado direto do Ceará para Cristo e dos Mensageiros de Cristo, Meu Deus. Que é um outro projeto evangelístico que nós temos. Na verdade, a nossa igreja tem os Mensageiros de Cristo, a cada ano, nas 2 semanas de janeiro, a segunda e a terceira semana de janeiro, 50 missionários saem, mas se bem que esse ano foi 92 missionários. Meu Deus. Fomos para Horizonte, não foi isso? E lá, na verdade, abrimos 2 congregações em Cariré. Cariré já esteve na relação das 220 cidades do país com menos de 1% de evangélicos. Hoje tem mais de 10% de evangélicos. Por quê? Porque nós apadrinhamos na nossa reunião de obreiros que iríamos... As outras cidades eram cidades que não estavam na rota em que o ministério estava situado, e no Cariré era mais próximo da gente, tanto de Fortaleza quanto de Quixadá. Apadrinhamos. Quando o Ministério da Graça chegou em Cariré, menos 0,8% da população era evangélica. Hoje, 12% da população é evangélica, 20 anos depois, para a glória do nome de Jesus. Meu Deus do céu. E desses testemunhos, Gabriel e amados internautas que nos acompanham neste momento, desses testemunhos nós temos inúmeros, de como Deus visitou, não é isso? A minha esposa está aqui do outro lado das câmeras, de como Deus restaurou, salvou, transformou pessoas drogadizadas que hoje são obreiros na casa do Senhor. Glória a Deus. Locais que o evangelho não entrava e a palavra de Deus penetrou e alterou o destino de muita gente. Pessoas que estavam desesperadas pensando na morte, pensando no suicídio, e Deus operou maravilhosamente, transformando. Uma dessas, uma jovem que já havia sido abusada por várias pessoas. E ela chegou, na verdade, revoltada, indignada, e dizendo que todo homem não prestava. E eu disse, mas esse homem que está falando com você aqui presta. Minha esposa estava do meu lado. E nós começamos a falar, essa menina chorou copiosamente. Chorou. 6 meses eu retornei lá. Ela tinha ido para São Paulo. Passou 4 ou foi 5 anos. Voltou de novo para sua terra. Eu fui recentemente pregar lá, aliás, celebrar um casamento. A convite do pastor daquele campo. Quando eu cheguei lá, ela estava casada, mãe de 3 filhos, Meu Deus. crente em Cristo Jesus. E ela mesma me disse, quando eu fui lá na casa dos pais dela, que ela estava lá, ela disse, pastor, aquele encontro foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava decidida, lá tem uma ponte muito grande, minha esposa já viu. Ela disse, eu estava decidida a pular da ponte e dar cabo da minha vida, mas aquele encontro mudou o meu viver. Então, nós temos os Mensageiros de Cristo, 2 primeiras semanas de janeiro, temos Mensagem da Cruz, todo mês, no primeiro final de semana, 2 dias, em alguma localidade, tem uma cruzada sendo realizada. Temos o Ceará para Cristo, que é o mês de julho inteiro, aí são quase 200 cruzadas sendo realizadas.
Temos os nossos cultos todos os dias, com exceção do domingo. Todo dia do mês, 22 dias. Do mês de julho tem campanhas. Aí tem campanhas que, por exemplo, tem dias que chega a ter até 17 cruzadas. Porque são vários locais ao mesmo tempo. Certo? Ah, tivemos 22 cruzadas no mesmo dia. Em vários locais, da capital até o interior. Tá certo? No campo e na cidade. Ah, pastor, mas... E as grandes multidões, os grandes eventos? Meus irmãos, Jesus ordenou ir pelo mundo e pregar o evangelho. Ele não falou só de multidões. Certo? E digo mais, quando os primeiros discípulos saíram, eram de 2 em 2. Saíram 35 turmas de 2 em 2, 70, pregando o evangelho. Então, nós temos, na verdade, a grande responsabilidade de levar o ID do Senhor. E a Assembleia de Deus no Brasil hoje, ela realiza o ID do Senhor. Quero agradecer aos nossos líderes, pastor Carneiro, meu pai, irmã Ana, minha mãe, pastor Carneiro, líder do ministério, irmã Ana, líder do Mensageiro de Cristo, presídio Joaquim, líder da Departamento de Missão, que realiza tanto o Ceará para Cristo quanto a Cruzada Mensagem da Cruz, certo? Presídio Sérgio, presídio Tiago, pastor Antônio Lopes, que é também o vice-líder da Mensageiro de Cristo, minha esposa, que é a regente do grande conjunto do Mensageiro de Cristo, e nós que estamos ali, na verdade, ao redor, auxiliando, ajudando, orientando, dando a nossa palavra de ânimo, de estímulo, orando, buscando, na verdade, como dizem os pregadores coaches, tentando ser relevante em um mundo mutante, levando a palavra que é eterna, a palavra não se vence. E nós temos por certo, irmão, podemos até fazer cruzadas que vidas não foram salvas, como nós dizemos, certo? Mas uma coisa nós temos absoluta certeza, a mensagem está sendo pregada. Uma pessoa que entrou na nossa transmissão do YouTube, hoje crente, na região mais extrema do centro-oeste brasileiro, hoje mora, antigamente morava em Fortaleza, ele testificou pela live. Ele disse: eu conheço essa igreja, lá do Jacarecanga, fazendo o Ceará para Cristo. E eu, em alguns momentos, embriagado ou dragadizado, e ouvindo eles pregar o evangelho. Hoje, sou policial militar graduado, sou pai de família, sou obreiro da casa do Senhor. Mas um dia, essa semente foi lançada. Irmãos, isso não tem preço. Não tem. Você que me escuta aqui do outro lado, isso não tem preço. E olhe que nós estamos falando de uma pessoa, não estou falando de multidão, não. Estou falando de uma pessoa. Mas uma pessoa que está influenciando gerações. Pelo seu exemplo na sua família de origem, pelo seu exemplo para com a família que ele constituiu, tá certo? Pelo fato de ser obreiro na casa do Senhor, por ser um profissional público da segurança pública, entendeu? Ou seja, há uma alteração de destino. E aquela pessoa não está só. Ele é pregador do evangelho. Ele conduz rebanho. E tudo isso para a honra e a glória do nome do Senhor. Segundo exemplo de inúmeros irmãos que me escuta do outro lado aí, que está nos vendo do outro lado aí, na transmissão, tá certo? Desse podcast. Nós fomos parados numa blitz do Detran. Ninguém conhecia ninguém. Quando eu tirei a minha documentação que eu entreguei, que o agente do Detran pegou, aí ele leu: Jé Criston Dias de Lima, eu já ouvi este homem pregando no Ceará para Cristo, na cidade dos funcionários, e hoje eu sou crente. Sou membro lá com o pastor Sérgio, que já foi missionário pelo nosso ministério na Alemanha. O agente dizendo. E o agente dizendo. E que Deus abençoe. E do outro lado aí, pastor Carneiro, né? É ele mesmo, pastor Carneiro. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe. Irmãos, isso não tem preço. Tem não. Isso não tem preço. E outra coisa, nós estamos falando de vida eterna. Nós estamos falando de vida eterna. Quantas igrejas estão enclausuradas nas 4 paredes? Nós somos chamados para ser sal fora do saleiro. Não é dentro do saleiro, não. Dentro do saleiro a gente está para glorificar o nome do Senhor, para bendizer. E hoje, depois da pandemia, com o advento das lives, está até difícil a crentarada ir para o templo. Querem todo mundo estar na ociosidade da vida, infelizmente, me perdoe, tá certo? Na ociosidade da vida, na comodidade do sofá ou da rede,
comendo e assistindo live. Assistindo live. Aí eu fiz uma pergunta um dia, essa pergunta eu repeti várias vezes, em reunião de obreiros, em culto de doutrina, cultos evangelísticos, reuniões de escola bíblica dominical lá na nossa sede. Na hora que você vai para a igreja, você leva um prato de comida para você vai para o templo, você leva um prato de comida para estar comendo na hora do culto? Aí como é que numa live fica só de cueca? Meu Deus. De bermuda, vocês estão achando graça. Mas, Alisson, me arranja mais água aqui, bem geladinha. Vocês estão achando graça, mas o que eu estou dizendo é verdade. Acaba, fica de cueca, assistindo uma live, deitado numa rede, o outro se alimentando, jantando, assistindo a live. Meu irmão, tu vem assim para o tempo. Sério, tu vem, crente, que tá do outro lado me vendo aí nessa hora. Tu vem para o culto dessa forma? Não vem, irmão. Aí por que eu tô em casa, eu vou ficar de qualquer forma. É um culto de louvor e adoração no nome de Jesus. Nós estamos circunscritos ao espaço, ao tempo e ao espaço. Eu estou aqui com a minha esposa, com o amigo Gabriel, com o nosso irmão Gabriel e o irmão Alisson, no estúdio do Quixadá na Mídia. Não existe outro Jé Cristo em alguma outra parte do planeta. Eu estou aqui. E existe pelo menos 4 registros no Brasil com o nome Jé Cristo, mas não com a grafia do meu nome, certo? Foram pessoas, eu fui procurar e descobri, uma no Choró, outra na Alcara e a outra eu não estou lembrado. Pessoas que viram o meu nome, acharam bonito e colocaram nos seus filhos, certo? Casais viram e acharam, mas não se engane. O único Jé Cristo que você vai ver hoje aqui no podcast corpo, alma e espírito é esse aqui. Tem outro não. Certo? Aí o que ocorre? Mas o nosso Deus não está circunscrito ao tempo e ao espaço. Ele está lá no templo, mas através da live ele está, na verdade, na sua casa. Aí o senhor chega, o marmanjão só de cueca. Como é que pode, macho? Um negócio desse. Na hora de louvor e adoração no nome de Jesus. Um desmantelo desse. Eu chamo logo isso é de desmantelo. Aí o que ocorre, Gabriel? Então nós temos que despertar. O povo diz, não, por aqui eu evangelizo. Nem todo mundo tem isso aqui. É verdade. Nem todo mundo tem. O Brasil é um dos países que tem a maior quantidade per capita de smartphone por população. Na verdade, nós temos mais smartphone do que a quantidade de pessoas que há no Brasil. Porém, nem todos ainda têm acesso à internet, certo? As publicações, as transmissões. É ir pelo mundo, é estar na rua, na verdade. As pessoas que a igreja precisa alcançar de carne e osso estão na rua. É bem importante falar, pastor, abrindo um ponto aí, sobre a parte de dizimista, que muitos ainda condenam essa parte de dizimista, mas o teu dízimo que você entrega é simplesmente para a locomoção também dos missionários para ir para os cantos mais difíceis, que você não tem coragem de ir, vai lá e prega o evangelho. Sim. Que é uma coisa que a gente vê mais em dia. 2 coisas que nós vemos hoje em dia sendo falado nas redes sociais, é pessoas falando contra o dízimo e falando contra o templo. Porque não é para se congregar, os descongregantes, né? Os desigrejados. Desigrejados. E quem não dizima. E pode ver, quem não dizima é não o único congrega. que chega lá e reclama do que tem. Tá faltando. Que reclama tá faltando. E que muitas vezes quer que a igreja dê a contrapartida quando ele, na verdade, não contribui. Com nada. Com nada, é um grave problema. São 2 graves É uma problemas. pedra de tropeço. 2 graves problemas, certo? É esse, a crítica ao templo e a crítica ao dízimo. Olha isso. Há um outro detalhe que eu até coloco como fundamento que essas críticas ganham volume e força nos nossos dias. Qual é? Os escândalos no meio do povo de Deus, principalmente na área financeira. É verdade. Aí essa turma ganha coro, vez e voz. É verdade. Ganha força. Força! Tá vendo o seu dízimo, onde é que tá indo? Para isso, para aquilo Os outro. ladrões, né? Isso. Tá vendo o seu dízimo? O pastor tá gastando com isso e aquilo. Não vou nem dizer, porque, enfim, o povo já sabe. O povo já sabe. Já conhece. Tem internet. Mas eu digo uma coisa. É dever santo estarmos reunidos no templo. No céu, na antiga aliança e na nova aliança, a referência é o canto e a celebração congregacional. Como é que eu só vou glorificar a Deus na minha casa? Eu até posso em qualquer lugar. Mas o canto congregacional, coletivo, público, unânime da igreja, como é que eu participo?
Aí há uma distorção teológica do texto bíblico. Eu sou a igreja, aonde? Quem foi que disse que tu é a igreja? Deixa de mentira, de engano. A Bíblia diz que separados nós somos membros, parte articulada de um corpo. Agora, reunidos aqui temos igreja. Aqui é a igreja. Eu, Adriano, minha esposa Ana Paula e o Alisson. Aqui a igreja está reunida. 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, Isso. eu estarei presente no meio deles. Aqui a igreja está reunida. Agora, eu, pastor José Cristo, individualmente na minha casa, sou um membro do grande corpo que é a igreja. Aí o que ocorre? Já começa o erro a partir daí. Já começa a distorcer o princípio bíblico de dizer, eu sou a igreja. Meu irmão, você não é igreja enquanto você não estiver reunido no templo. Não é. A igreja é a reunião dos santos. Mas esses crentes são cheios de falhas. Eu concordo. Agora, se tu não te consertar e ver suas falhas, tu vai pro inferno, igual os outros que estão no erro e no pecado. Que estão errando. E quem fala mais isso, essa questão de congregar, que não devemos congregar, são simplesmente aqueles teólogos de quintal, né? Que não conhece a Bíblia, que diz eles que aceita Jesus hoje, bota uma Bíblia debaixo do braço, diz que tem muitas revelações, que o negócio do povo é hoje, é revelação, visão. Infelizmente. Pensar que não, tá enganado. Não quer dizer que Deus não revele, mas nós não podemos atrelar nossa fé a revelações extrabíblicas, porque o fundamento nosso é Cristo e o nosso alimento é a palavra. Agora, se Deus vai usar os seus profetas, e eu creio que Deus usa os seus profetas. Deus ainda usa, Deus ainda usa. Deus ainda tem vaso, certo? Agora, eu não vou para a igreja, vou para o templo, não comungo, não congrego com a igreja de Cristo, não leio a palavra e vivo atrás dos montes, direto atrás de profeta. Tá errado, vai se engodar, vai se embaraçar, vai ouvir palavra que não é de Deus. Quanto a isso, eu quero fazer um parêntese. Sim, pastor. Tem muitos que dizem, não, mas nessas orações que teus profetas tem muita meninice. Aí Lloyd Jones vai escrever em um de seus livros e vai dizer, se tem criancice na igreja, é porque a igreja está crescendo. Ele usou uma paráfrase em relação à existência humana. Quando você vê na casa crianças, a casa está crescendo. O que é criança hoje vai ser um médico, um juiz, um advogado, um empresário de sucesso depois de amanhã. Certo? Está crescendo. A igreja, quando tem crianças, ela vai crescer. O problema é que a igreja não pode viver numa eterna criancice. A meu ver, é o que tem ocorrido. Não, eu só vou fazer alguma coisa se o profeta falar. Que profeta, meu irmão? É a escritura? É Deus? E se o profeta dá um recado para ti que não procede do Senhor? Como chegou um profeta e diz, ei, Deus está mandando tu sair do ministério com um dos nossos irmãos. Eu disse, mesmo, foi pro Monte da Sabiaguaba, o mistério lá se rasgou, o céu rasgou, o mistério se revelou. Culto de doutrina, quarta-feira, numa das congregações em Fortaleza. Eu disse, mesmo? Mas, rapaz, interessante, né? Pois, porque que eu não vou crescer? Pois só é o seguinte, pega a profecia e pega o Salmo 133. Como é que tu consegue combinar isso aí agora? Não, pastor, eu queria só a sua bênção. Na hora que o irmão disse isso, a voz bradou aqui em cima e disse, tu não podes abençoar quem eu amaldiçoei e nem amaldiçoar quem eu abençoei. Na hora que eu ouvi, eu já disse aqui pro irmão. Nossa, oro. Oramos. Saiu do ministério, alugou logo um prédio bem grande, fez uma dívida gigantesca, trabalhava numa grande empresa multinacional, usou indevidamente os cheques, os colaboradores que colocaram fogo nele para sair, com profecia, com visão e tudo, recuaram, o cheque da empresa caiu, não foi compensado, foi uma maior tribulação. Quando foram procurar o irmão, foi demitido. Depois começou a atrasar o aluguel. O dono entrou um dia no culto com a pistola na mão, fazendo a cobrança do aluguel. Cortaram a água, depois a luz, ele entregou o ponto, perdeu o emprego, demitido por justa causa. A última notícia que eu soube é que ele estava vendendo picolés, bombons, chocolates nos semáforos de Fortaleza. E a revelação? Aonde?
Meu irmão, tem que ter muito cuidado e E vigilância. discernimento. Discernimento, que é o que está faltando muito no povo de Deus. Discernimento. Entendeu? Discernimento. Qualquer um que chega chiando, pronto, já é profeta. Calma. Na antiga aliança, quando o profeta profetizava que não se cumpria, era apedrejado. Hoje em dia, se for fazer isso, Na o tanto que nova vai morrer, aliança, o princípio permanece. você tá calhando. Clemente, que foi um dos discípulos tardios de Paulo e que escreveu as cartas a Clemente, né? As próprias cartas com o nome dele, ele escreveu, que esteve em Roma. O grande historiador da igreja dos nossos dias, Justo Gonzalez, até aconselho vocês a lerem as obras, porque ele é um dos maiores historiadores que o cristianismo já viu, e um dos maiores na atualidade, que ainda produz. Ele traz lá textos completos de Clemente, admoestando as igrejas em Roma. O que nós vemos hoje de profetas, Vale de Profetas, que hoje é chamado do Rancho dos Profetas, já existia naquela época. Aí Clemente vai dar, na verdade, uma orientação. Olha, tem saído pregadores. Ele usa dessa forma, irmãos. Pregadores e voluntários, que hoje nós chamamos itinerantes. E que quando chegam nas suas casas dizem, assim diz o Senhor. Pois eu lhes aconselho, quando esses profetas chegarem, se não pedirem dinheiro, ajude-os. Porque esses profetas são realmente de Deus. Agora, aqueles que chegam profetizando nas vossas casas e já pedindo dinheiro, esses são falsos profetas. Enxote-os. O Pix, né? E hoje não tem, não? E o povo 2000 anos acredita. depois de Clemente? Eu fico olhando assim, tem o teu pastor na igreja, tem o teu líder de jovem, se você é jovem, tua líder de senhora, aí o povo vai pra internet às meias horas da noite, 3 horas da manhã, atrás de profecia. Aí fica passando TikTok, Kawaii, essas coisas, pensar que não, manda um Pix que eu oro pra você pra Deus te curar do câncer. Assim diz o Senhor, aí começa a falar. Irmãos, é tudo mentira, é só pra ganhar teu dinheiro. Enquanto o teu pastor lá velando e zelando pela tua alma, tu não tem coragem de pedir oração a ele. Aí é daí que cria o quê? Rebeldia. Isso, aí é que vem os desigrejados. É verdade. Porque começa a se embaraçar com conteúdo digital, pessoas que nunca viram, né? Nunca lhe viu. É. Aí você vai estar investindo e depois não tem o que foi prometido, culpa a Deus, enfraquece na fé, se desvia e começa a amaldiçoar a Deus e ao mundo. É ou não é? Você que me assiste nesse momento. Gabriel, que está aqui, minha esposa, Ana Paula e o irmão Alisson. A rota é essa ou não é? O caminho é esse, filho. Infelizmente. Agora, quem está firmado na rocha, alimentado pela palavra, passa pela prova, como disse Lázaro, dando glória a Deus. Neste ano estamos chegando à 19ª edição. O que Deus tem preparado de especial para este ano? Cremos firmemente, temos orado e o Senhor tem revelado na trajetória e através da profecia que Ele estará realizando proezas, salvando, curando, libertando. É o que temos visto, irmãos. É o que temos visto, na verdade. Como Deus tem operado de uma forma poderosa. Uma senhora no interior do Manabu chegou numa das cruzadas do Ceará para Cristo ano passado. E isso é bom, mas a minha esposa vai falar também da conferência. Tem muito testemunho da Conferência de Mulheres. Mas ela foi para um culto do Ceará para Cristo. E o irmão lá orou para que Deus abrisse a madre dela. Esse ano, ela está apresentando o filhinho dela. Meu. Então, e na conferência, meu Deus, deixa a minha esposa vir, para tu ver o mistério. Meu Deus. Como a Ela vai população, testificar. como a população de Quixadá pode participar? O evento é aberto para todos? Aberto ao público, todos podem participar, todos são convidados. Sábado, 1º de agosto, estaremos na Praça José de Barros, no centro da cidade, mais conhecida como Praça do Leão, pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Vocês são convidados, é um evento da família. Venham, tragam suas famílias e juntos vamos adorar e bendizer ao nome de Jesus. Glória a Deus. Para quem nunca participou do Ceará para Cristo, por que vale a pena estar presente?
Tem pessoa que não sabe, não, o que é o Ceará para Cristo. Será para Cristo é um projeto do coração de Deus para o seu coração. Palavra de esperança, transformação, cura e libertação. É o momento em que nos reunimos para celebrar o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Exaltarmos ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele faz. Só aqui já foram 5 motivos para todos estarem reunidos no nosso Ceará para Cristo. O tema desse ano foi Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que desse tema? E o que promete nisso? Pronto. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é boas novas. O mundo está cheio de novas, mas muitas vezes não são boas. Todo dia as páginas policiais têm novas, só que são maldades, não são boas. Já o Evangelho é boas novas. Há um detalhe interessante, as boas novas, ela é anterior a Cristo, à igreja e aos evangelhos. Por quê? Porque as boas novas eram a prática do Império Romano. Aí o que faziam? Era o corneteiro e o mensageiro. Andava uma comitiva, o corneteiro tocando, quando ele parava, o mensageiro bradava. O imperador tal mandou fazer o calçamento da Via Ápia. O imperador tal mandou construir o aqueduto tal. Ele saiu propagando as realizações no âmbito da administração pública no Império Romano. Evangelion era exatamente o pronunciar, o pronunciamento público. Aí vem Cristo e a igreja se apropria do termo. Eclesia é um termo político, é a assembleia reunida na praça, ou aqueles que foram chamados para fora. Então, nós muitas vezes ficamos a pensar que o evangelho e a palavra é dissociado da realidade social. Lê do engano. Eu estou citando 2 exemplos de palavras que são cruciais, estão na espinha dorsal da igreja, que é o termo eclesia, que é a igreja, e o termo evangelho, que é a proclamação de boas novas. 2 práticas políticas, de termos políticos, que havia já no Império Romano antes do advento da igreja. E a igreja se apropriou para notabilizar o evangelho de Cristo. Então, a palavra de esperança, de cura e de libertação é a garantia de uma vida eterna com Deus em nome de Jesus. O evento está em Libras. O quão importante é isso no dia de hoje, principalmente as pessoas, né? Que a igreja, graças a Deus, avançou muito, né? Ainda tem quem não tenha, mas é muito importante isso na igreja, ter quem estude a Libras, né? Porque tem várias pessoas ali que não entendem. Porque hoje em dia na igreja nós temos o quê? Pessoas autistas, pessoas surdas. Ei, tu, Alisson, aí tá trazendo se não tiver água direto. Alguém o peixe estava salgado. Não, o Alisson aí é direto trazendo água. E se não tiver quem traga o evangelho da forma que eles entendam, não tem como se pregar o evangelho, né? Porque o evangelho também é acessibilidade para as pessoas e a igreja principalmente. Inclusive, nós queremos agradecer a 2 empresários, Pastor Celso, de Fortaleza, Praia do Futuro, e Diácono Pedro Leôncio, que hoje está se congregando também na Praia do Futuro, mas ele se congregava aqui na sede com a gente. Foi quem patrocinaram, junto ao Senac, certo? O curso de Libras da minha esposa Ana Paula e da irmã Aurilene. Meu Deus. Certo? Aí, com o irmão Lucas, que é um surdo. Como é que se chama, meu amor? Ele é um surdo oralizado. Oralizado? E aí, ele é até professor, né, meu amor? Muito bem. E foi criada uma oficina na nossa igreja, para treinar os irmãos. A primeira oficina tinha mais de 40 irmãos inscritos. Vamos fazer a segunda etapa agora. A esposa dele está grávida, vamos aguardar a gravidez se concluir e vamos reabrir. Tá. Aí certo? Quanto é, porque... como é? Não, o primeiro foi de graça, não foi, amor? Foi gratuito. São oficinas. Isso, são oficinas. E aí o que ocorre, meu irmão? A igreja tem que despertar. Quixadá hoje tem mais de 200 surdos cadastrados. Menos de 10% estão nas igrejas. Aonde está o restante? Mas o ID é claro. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A todas as pessoas. O rico, o pobre. Certo?
o famoso, o anônimo, o pós-doutor, o analfabeto, o normal e o especial. Todos são alvos da graça do Senhor. Glória a E no Deus. dia do evento, aliás, todos os eventos, Sim, sim. tá certo? Como eu já disse, Ceará para Cristo, conferência de jovens, conferência de mulheres e os nossos cultos de sexta e domingo têm acessibilidade em Libras, para a glória do nome de Jesus. E hoje nós temos 8 a 10, né? Tem dias que tem de 8 a 10. Tem dias que temos 10 surdos nos cultos oficiais da igreja. Inclusive elas como intérprete e eles como tradutores, viu? Meu Deus. Porque eles podem ficar lá mesmo sem ouvir, mas aí as intérpretes estão lá embaixo sentadas, traduzindo e eles interpretando. Feedback. Isso, muito obrigado, meu amor. Dando feedback. Feedback. Meu Deus. E eles vão fazendo a Libras durante todo o culto. Então, irmãos, isso. Outra, eles iam para Quixeramobim ou Fortaleza, porque aqui não tinha acessibilidade. Meu Deus. E agora estão lá reunidos conosco, adorando o nome de Que Jesus. é muito importante, o evangelho é aberto a todo tipo de pessoas. O evangelho de Cristo é um evangelho que exige renúncia, mas não é porque existe a renúncia que não seja aberto também às pessoas que ainda não renunciaram às suas vontades. Então venha para cá, Cristo te liberta, Cristo te transforma e não continuará da forma que está. Se Deus fizer um milagre, é capaz de Deus fazer até o surdo ouvir, o cego enxergar. Sim. Que Deus ainda faz milagre nos dias de hoje. Certeza. Né? Pastor, que mensagem o Senhor deixaria para os jovens que desejam servir a Deus e ganhar vidas para Cristo? O conselho que eu dou aos jovens é: aproveitem a vossa idade, antes que cheguem os dias que vocês passarão a reclamar. A Bíblia Sagrada diz que os jovens se dedicam à obra do Senhor e os casados se dedicam ao lar. Aproveitem. Hoje eu até brinco muitas vezes com os jovens. Quando eu era solteiro, a minha namorada, hoje minha esposa, só ia saber onde eu estava quando eu ligava de lá. Meu Deus do céu. Metia a mochila nas costas e ia embora, não tinha satisfação a dar ninguém. Aí como é hoje, pastor? Hoje a gente tem que deixar a despensa cheia, o carro abastecido, a mulher com um bocado de cheiro, os meninos também. Ainda tem que deixar dinheiro e cartão. E se faltar, ainda tem que pedir no Pix. Aí tem que dizer para onde vai, com quem vai, o que vai fazer, aonde, o que, como e por quê. Certo? Ou seja, há toda uma logística. Um casal que não vive isso tá errado. É, sim. Aí, é solteiro? Aproveite a sua vida, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. E aproveite enquanto é dia, porque a noite vem. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Agradeço o convite. Amém, meu pastor. Que Deus os abençoe. Estamos aqui para participarmos de outros, assim sejamos convidados. Estamos aqui com vocês adorando o nome do Senhor. Amém, pastor. Amém. Para encerrarmos, deixe um convite especial para toda a população de Quixadá e região para participar desse evento. Convidamos a todos de forma especial a você vir trazer sua família e estarmos juntos na Praça José de Barros ou Praça do Leão, centro, coração Põe aí o da cartaz, cidade. Wallace. Adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Está aí o cartaz. Você olhando para o telão, à esquerda está o Obed, vizinho a ele, a minha pessoa, pastor Jé Criston. No centro, o logotipo e o tema do evento, com as informações. À direita, o pastor Glauco e vizinha a ele, a Tainá, que é a esposa do Obed. Virão da Bahia, cantar o nome do Senhor. O pastor Glauco vai ministrar a palavra do Senhor. Igreja Batista Renovada Moriá. Ele é de Fortaleza, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, escritor, pregador, tá certo? Pregador pentecostal, viu? Fala em mistérios, entrega o recado do céu para a glória do nome de Jesus. Poliglota, escritor, enfim, tem muitas qualidades. Mas a maior, como ele sempre diz, é ser servo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, Que Deus abençoe. Terminou o Ceará para Cristo, não vão descansar. Tem outros eventos aí. Claro, tem mensagem da cruz todo primeiro final de semana de cada mês. Qual é os próximos congressos que tem?
Conferência de Jovens, 29 de agosto. Último sábado de setembro, Macaíba para Cristo, Rio Grande do Norte, região metropolitana de Natal. Última semana de outubro, até o dia 30, sexta-feira de outubro, teremos o nosso Congresso Unificado e dia 14 de novembro a Conferência de Mulheres. Aí em dezembro, Natal, Ano Novo. Aí Ano Novo... Só Deus sabe. Aí é com o Senhor Jesus. Aí é você, Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Esses congressos de jovens e de senhoras, quando tiver, vocês podem vir aqui, retornar. Nós iremos aqui divulgar também como foi divulgado esse, tá certo? A sua esposa vai vir, já sinta-se convidada. Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos no próximo programa, se Deus assim permitir. Pastor, faça uma oração por nós. Amém. Soberano eterno Deus, estamos aqui em tua presença a te exaltar e a te glorificar por tua bondade, favor e graça. Te louvamos por cada internauta que esteve conosco. Te louvo e te exalto pelo irmão Gabriel, irmão Alisson, que Xadá na mídia, que tu venhas abençoar os teus servos de uma forma poderosa para a glória do teu nome santo. Nos ajuda por tua bondade, dá-nos uma noite de paz, reuniões abençoadas, cheias da tua glória e da tua graça. Manifesta a tua unção poderosamente sobre o nosso viver, é o que nós te suplicamos. Visita os enfermos, aflitos, angustiados, atribulados, que a tua graça se revele poderosamente. Fica conosco, é o que nós te suplicamos. Amém. Amém. Deus abençoe. Siga-nos nas redes sociais e lembrando os irmãos que no meio de agosto estaremos voltando com o nosso Instagram. No caso, o meu Instagram oficial, no caso, foi derrubado. O Instagram tem o que fazer, derruba a conta do povo. Aí estou em 2 processos judiciais. Um contra o WhatsApp e outro contra o Instagram. Eu fico imaginando assim, a gente que divulga tantas coisas de Deus, divulga coisas para, sabe? Eles derrubam. Agora, esse site que, né, que não serve para nada... Fica aí. Fica no ar. Fica no ar. Siga-me nas redes sociais. O oficial Gabriel Queiroz. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.